Algo que eu sempre trago aqui no canal é a busca por melhorar os nossos consoles, seja na jogabilidade, seja utilizando cabos melhores, seja utilizando controle sem fios, enfim, modificações gerais que a gente pode ou fazer externamente, como utilizar um Blue Retro, ou internamente, como fazer um mod RGB. Não são todos os consoles que precisam de um mod RGB, mas na sua maioria, você trocar os CIs RGBs por CIs mais modernos, eles trazem uma melhora gráfica e um mod que é super famoso, já muito conhecido no Mega Drive, é o Triple Bypass. E cara, você vai ver, quando você quiser realmente melhorar o console, ele muda e muda demais. É a forma definitiva para qualquer Mega Drive, porque ele melhora a imagem e ele melhora muito, mas muito o som. Só que todos os tutoriais são feitos pensando nos consoles americanos. A galera nos Estados Unidos que desenvolveu esse Triple Bypass, que são 3 bypass que você faz na placa. E basicamente os Tectoys, a grande maioria, não é que não é compatível, todos são compatíveis, mas as placas não são as mesmas, não estão nas mesmas posições e muitas vezes não utilizam os mesmos chips. Ou seja, você pegar um tutorial americano e tentar replicar no teu console nacional, você vai ver que não é tão simples assim. E essa foi a grande dificuldade e uma das coisas que eu descobri, que eu tenho um console que tem uma versão praticamente rara. É um Tectoy que não tem nem foto dele na internet, então praticamente essa vai ser a primeira vez, pelo menos que eu encontrei. Vocês me perdoem se eu não sei também tudo, mas eu procurei muito sobre o tutorial para minha placa ou uma placa que fosse parecida e eu não encontrei nada. Tanto que num certo período eu encostei meu Triple Bypass e achei que eu nunca ia fazer ele no meu console. Até que, conversando com o Nando, vendo os Triple Bypass que ele fez, ele falando da melhoria, falei, cara, peguei como um desafio pessoal, falei, eu vou achar os pontos da minha placa e eu vou fazer. Então esse vai ser um tutorial ensinando a você a achar os pontos na sua placa, caso você também tenha uma placa rara como a minha, que não tem tutorial na internet, e o que você precisa fazer para fazer o Triple Bypass. É fácil, cara, parece tudo, quando a gente está aqui no meio, parece uma coisa de doido, mas você vai ver que com atenção, qualquer placa é possível fazer o Triple Bypass. Claro que esse vai ser um tutorial mais focado para o Mega Drive 2 ou o Mega Drive 3, no caso o meu Tectoy, porque vai ser mais parecido a instalação. Os Genesis 1 já é um pouco diferente, porque você tem que trocar o conector do console. Mas é super simples e eu vou te ensinar a ler o tutorial, né? Ler os diagramas e identificar aonde você tem que remover os pontos e fazer todo o mod. E eu vou te falar, vale muito a pena. Foi uma transformação para o meu console, ele tinha um som horrível e agora é o melhor som que eu já ouvi dentro de um Mega Drive. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. Essa introdução foi muito longa, mas era para mostrar para vocês as dificuldades de fazer algumas modificações e também um pouco do resultado. E se você quiser ajudar o canal, cara, se torne membro, você ajuda muito se tornando membro e claro, fazendo as compras pelo link da Mega Planilha do canal. Bom, e agora eu vou te mostrar o guia de como eu desenvolvi esse tutorial e também depois o tutorial de instalação para essa placa. Bom, vamos lá. Primeira coisa é onde a gente vai comprar o Triple Bypass. Bom, eu comprei o meu no AliExpress, tem link na descrição e também tem link na Mega Planilha do canal. Você vem aqui na aba da Sega, você vem até o Mega Drive e você vem aqui no Triple Bypass. Eu recentemente comprei outra placa dessa porque realmente é maravilhoso, o resultado é sem igual. E aí eu vou instalar agora no meu Genesis 1, tutorial um pouco diferente, eu vou fazer um outro vídeo mostrando um pouco mais. Bom, devo dizer que eu não inventei esse tutorial, não foi nada disso, eu só adaptei para as placas Tectoy, principalmente para esse modelo meu que eu não tinha. E como que eu me baseei? Eu me baseei nesse site aqui, que é o Console Mods, onde ele tem o Triple Bypass. Bom, só você vir aqui, ele tem algumas informações, alguns antes e depois, e aqui ele tem os guias de instalação para todas as placas. O que eu descobri de forma empírica, testando? Eu descobri que a placa do modelo 2VA0, ela não é igual. Você vai ver no tutorial que não é igual, porém o diagrama é o mesmo. O layout da placa não é o mesmo. Você olha assim, você até assusta, você fala, caramba, tô perdido. Não é o mesmo. Se você olhar aqui, por exemplo, essa placa aqui, você vai ver que não é a mesma, mas aqui ela está dizendo o seguinte:
Esse ponto aqui, ó, o ponto 1, é o ponto de áudio. O nosso áudio da placa Tectoy está aqui em cima. O RGB está mais para esse canto. Esse outro circuito está envolvido aqui no meio. Ou seja, a disposição dos circuitos alterou. Por isso a dificuldade de fazer a placa Tectoy, porque você tem que encontrar os pontos na placa com o multímetro, olhando o diagrama. E isso não é uma coisa tão simples de se fazer. Aqui tá vendo todos os pontos que tem que remover, os pontos que tem que romper e fazer ponte e tudo mais, jump. Tudo isso aqui tá explicado nesse tutorial. Basta vocês entrarem aqui no site, vai ter também na descrição. E ele mostra como fazer. Caso você tenha uma placa americana, você pode seguir esse tutorial. Então eu me baseando nessas fotos aqui, porque aqui também não tem o tutorial, eu analisei a placa, o tutorial da VA0. E aqui está o site, o site GamesX, que é onde tem os esquemáticos dos consoles. Você desce, vem até a parte da Sega, e aí encontra o Mega Drive VA0, e aqui está os diagramas das placas. E aí foi por isso aqui que eu me baseei, e foi olhando esses diagramas aqui que eu verifiquei que é o mesmo diagrama da placa Tectoy, porém com disposições todas diferentes. E aí a minha função foi achar os mesmos pontos na placa. A primeira coisa que eu fiz foi olhar as fotos e localizar esses pontos no diagrama, principalmente a parte de áudio, que é exatamente o que está aqui. A parte de RGB é mais fácil, então não precisei seguir nada desse tipo, nem fazer nada no diagrama. Mas resumindo, o que eu fiz? Eu olhei aqui, né, no diagrama onde estava o circuito de RGB. O circuito de RGB está bem aqui, que é o pino 35, 36, 37 e o pino C-Sync, o 42. Esses pinos aqui você precisa localizar na placa. Cada placa vai estar de uma forma diferente. E depois eu vim no circuito de áudio, localizei os capacitores aqui conforme a imagem aqui, que tinha que remover os resistores, e fiz o meu próprio tutorial. Então vamos dar uma olhada agora no tutorial que eu desenvolvi para a placa Tectoy VA0 revisão 3. Bom, e aqui está o tutorial. Essa é a minha placa. Você pode ver que o circuito de áudio que estava aqui, agora ele está aqui em cima, e o RGB que estava aqui, ele foi um pouco para o lado. Então teve coisas que alteraram. Bom, aqui são todos os pontos que você tem que procurar na placa Tectoy para você remover, e aqui são os pontos aonde você vai soldar. Bom, então vamos seguir aqui o meu tutorial. Separei aqui pelos pontos de atuação, são 4 pontos na placa que você vai atuar. O primeiro ponto é exatamente aqui, você vai remover esse resistor 72 e 73 e fazer um jump. Essa é a parte 1 que a gente encontra bem aqui. A parte 2 é exatamente aqui, ó, só que na parte de baixo da placa. A gente vai encontrar o sinal RGB e o C-Sync. Você vai romper essas trilhas aqui, porque a gente vai tirar desses pontos aqui para fazer o RGB. É bem pequenininho, você pode ver pelo conector do slot, olha a diferença. Então toma cuidado na hora de romper. A parte 3 e 4 que a gente pode ver aqui, ó, tá aqui em cima, é a parte parte de áudio. Então eu já circulei aqui em cima todos os capacitores e resistores que você precisa remover. Aqui é o CI que faz o RGB, você precisa levantar os pinos 23, 22 e 21 e remover este capacitor aqui. Então tá aqui, ó, remover todos circulados aqui, e aqui o resistor 24 e esse ponto aqui, levantar aqui esses pinos. E aí depois, na parte de baixo da placa, no mesmo lado 3, tá vendo? É bem aqui embaixo, é aqui embaixo, exatamente nesse ponto aqui, porque o resistor 22 ele sobe nesse ponto aqui. Bem aqui, tá vendo? Ele vem aqui e sobe aqui, ó. Você tem que remover o resistor 22, você vai soldar daqui e aqui e vai para o RGB. A parte 4 também, ó, bem aqui, ó, espero que não fique confuso para vocês, mas só explicando as imagens. Então na parte 4, debaixo desse conector aqui, é o que a gente tem essa imagem aqui, ó, tá vendo? É debaixo do conector, daqui dá para ver o conector, ó, debaixo do conector. A gente precisa garantir que o pino C-Sync, que é esse aqui, não tenha comunicação com mais nada na placa. Thales, eu não removi o C-Sync aqui? Sim, você removeu. Porém, você precisa remover aqui, cortar e remover da placa, porque ele tem outros pontos de solda para outras partes que podem comprometer a qualidade. Então, cara, nisso aqui não erre, porque você vai colocar a placa do Triple Bypass bem aqui em cima. Você solda a placa do Triple Bypass bem aqui em cima.
Então já garanta que não tenha nada que possa interferir na qualidade e isole totalmente o pino C-Sync, porque é a parte do bypass. E é isso, tudo isso aqui. E aí basta que você remova aqui os capacitores e agora faça as soldas. Então aqui ó, é exatamente a mesma parte, só que vista como um diagrama. Então aqui está todos os capacitores, ó, o resistor 22, o 24. Então que nem a gente viu, ó, o 24 aqui, o 22 está aqui embaixo. Então é isso que você vai fazer, remover, e aqui nesse ponto você vai colocar o L1, o YL, o YR, L1, e aí você pode vir em seguida aqui, tá vendo, ó, a parte do diagrama da placa 3, a parte do diagrama da placa 4, que é esse capacitor aqui que você vai remover. Então aqui só mostrando e os pontos que você vai conectar, tá vendo aqui, ó, é onde você vai colocar no resistor, aqui ó, na parte negativa do capacitor, ó, menos XL, isso aqui, essas indicações aqui estão na gravura da placa do Tríplice Bypass. Então aqui são os códigos aonde você vai soldar, e aonde não tem nada para soldar é porque para deixar em branco é uma forma de você isolar a placa. Então vamos começar a instalação desse mod Tríplice Bypass na placa Mega Drive 3 da Tectoy VA0 Revisão 3. A primeira coisa para qualquer placa é você localizar no CI 315 5660 ou qualquer outro, você pesquisa na internet qual é o seu CI, pesquisar as configurações dos pinos, e no pino 35, 36 e 37 é a configuração do RGB, e o 42 seria o C-Sync. O que você vai fazer? Procurar na placa um ponto onde você possa fazer o rompimento e bypass para todo o circuito geral. Eu achei esse ponto aqui, achei muito bom para soldar na parte de baixo da placa, onde eu consigo fazer o rompimento ali das trilhas e também a interligação do bypass de RGB. Bom, então temos aqui o R, o G e o B e o C-Sync, e basta a gente fazer o rompimento aqui, o corte dessas trilhas, verificar a continuidade e dar sequência. Depois que a gente já fez a parte do rompimento das trilhas ali do circuito RGB, nós vamos agora fazer dois jumps. O que a gente vai fazer? Localizar próximo ao CI o 315, o resistor 72 e o resistor 73. Nós vamos removê-lo e construir um jump ali entre os pontos do resistor. Finalizado, nós vamos partir para a parte de áudio. Basta agora, tem bastante coisa para fazer, basta você seguir o diagrama, localizar os capacitores necessários remoções, e aí você vem fazendo a remoção dos capacitores. Eu primeiro gosto de identificar todos os capacitores de acordo com o diagrama, marco eles e depois eu venho removendo. Nós vamos remover também o resistor 22 e o resistor 24. Feita a remoção de todos os capacitores no diagrama, agora nós vamos levantar algumas perninhas do CI RGB da placa. Essa é uma parte opcional, mas é muito recomendado para que não haja problema nenhum e que não haja chance de você ter algum ruído no RGB. Você vai levantar essas três perninhas do CI, a 23, a 22 e a 21, que é referente à saída da amplificação do RGB. Da mesma forma, você vai no conector DIN 9, localiza aonde é o pino de C-Sync, que é realmente esse pininho aqui do meio, e você também precisa fazer o corte da trilha para que não haja conexão entre o C-Sync com qualquer outro componente da placa. Se preciso for, remova algum capacitor ou resistor, tudo que tiver na linha de C-Sync ali próximo você remova para que não haja conexão com o C-Sync, o pino do DIN 9, com qualquer outro ponto da placa. Estamos quase finalizando a preparação da placa, agora nós vamos verificar a posição de encaixe da placa Tríplice Bypass. Você precisa colocar ela no conector DIN 9, mas existem vários pontos ali que impedem a perfeita fixação. São algumas perninhas de capacitor que ali estão perdidas por cima, você precisa vir fazendo o corte. Também existe às vezes algum ponto de solda que está muito alto, você precisa fazer a remoção. Você vai fazendo um ajuste até que o encaixe seja perfeito, a placa fique bem posicionada e todos os pinos do conector DIN 9 possam ser acessíveis para você soldar através da placa do Tríplice Bypass. Feito todos os encaixes e todo o molde bonitinho, agora nós vamos fazer as soldas no Tríplice Bypass. Antes de você soldar o Tríplice Bypass na placa, você precisa fechar alguns jumps. Por isso você vai virar a tua placa ao contrário e lá tem a informação exatamente
o modelo da placa e os jumps que você precisa fechar. No caso, o meu é o VA0, modelo 2, né? M2VA0, e eu preciso fechar o jump nos pontos 2, no ponto C, no ponto D à direita e também no ponto E. Isso vai variar de cada placa que você está fazendo a instalação. Feito todos os jumps, ele vai ficar assim. E agora nós podemos fazer a colocação realmente do tríplice bypass na placa. Basta agora você soldar, lembrando de soldar pelo menos 2 pontos em cima, porque além da fixação da placa, ele também é a parte de terra da placa. E aí você faz todos os pontos de solda do DIN 9 e verifica a continuidade. Eu aconselho que você coloque uma agulha, que assim você consegue verificar ponto a ponto se todos os conectores do DIN 9 estão ali na placa tríplice bypass com continuidade. Placa soldada, tudo no lugar, vamos começar as soldas dos sinais. Vou começar pelo RGB C5 e 5 volts. Faço a medição primeiro do cabo aonde ele vai ser conectado, já deixo tudo estanhado e faço as soldas e verifico se elas estão bem fixas. Então, ali está os sinais RGB, C5 e 5 volts. A parte de áudio, da mesma forma, verifico no diagrama. Essa é uma parte que merece muita atenção, porque são muitos pontos de solda. E aí você verifica exatamente aonde está o capacitor e qual lado que você tem que fazer a solda na placa tríplice bypass. Se é na ponta positiva ou negativa de onde estava soldado o capacitor, existem pontos diferentes. Isso merece muita atenção. Então, vai fazendo e acompanhando o diagrama ponto a ponto para que você não faça nenhuma solda no lugar errado. Todas as soldas concluídas, é assim que ficou a instalação dessa placa tríplice bypass aqui no meu console da Tectoy, modelo 3VA0 revisão 3. E agora vamos acompanhar então a diferença entre o antes e o depois. Bom, e aqui vamos testar para ver como que ficou e eu vou dar as minhas impressões sobre o tríplice bypass. Na parte de vídeo, no Genesis 1 ele vai melhorar muito mais do que no Genesis 2 ou no Mega Drive 2, Mega Drive 3. Ele vai melhorar muito mais, o Mega Drive 1 melhora muito mais a parte de vídeo. Por quê? Porque o vídeo do Mega Drive 1 é ruim. Ele tem já várias jailbars e tudo mais. Já o Mega Drive 3 Tectoy ou o Mega Drive 2, ele não tem essa parte de problema de imagem. A imagem dele já é muito boa. Então, o que eu percebi de melhora significativa foi a parte de contraste. O contraste ficou muito mais nítido, deu dentro das suas devidas proporções, mas um aspecto mais tridimensional na imagem. Ela ficou mais viva, com um contraste muito mais definido. A profundidade do cenário, eu achei que isso mudou bastante. Foi a primeira coisa que eu vi e falei, caraca, as coisas estão um pouco mais sólidas, com um brilho muito mais bonito. E o que para mim é o melhor é a parte de áudio. Isso é nítido quando você joga um Mega Drive sem a modificação de áudio, depois você joga o com a modificação, cara, é impressionante o resultado obtido. Mas bom, esse pequeno vídeo foi só para mostrar para vocês o quão feliz eu tô, e agora eu vou fazer também no meu Genesis 1 e todo o Mega Drive que passar na minha mão, cara, sem sombra de dúvida nenhuma, é só com o tríplice bypass que eu vou trabalhar agora. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que sirva de ajuda para você que tem dificuldade, tava com dúvida de como fazer a tua placa Tectoy. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.